aula. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1. Então abram por gentileza a apostila de vocês na página 7, né, para que nós possamos fazer a correção dos exercícios 8, 9, 10, 11 e 12, né, que tem aqui como base um texto da Lígia Bojunga, tá? Bem, enquanto, né, nós vamos fazendo aqui os exercícios, nós vamos também conversar um pouco sobre o texto narrativo, né, recapitular muitos dos conceitos que nós vimos na aula passada, acerca dos tipos de narrador, né, acerca do enredo, dos personagens. Então, é um exercício bom para a gente fixar, né, o conteúdo da aula passada, beleza? Bem, então vamos nessa. Eu vou fazer a leitura do texto aqui junto com vocês, tá? Chegou o sábado e a minha irmã falou: vai te vestir, Raquel, tem almoço na casa da tia Brunilda, bacalhoada. Eu adoro comer, só tem um prato que eu não aguento, bacalhau. Mas, como o pessoal aqui de casa tá sempre paparicando a tia Brunilda, eu sabia muito bem que na hora de dizer: tia Brunilda, a senhora se importa se eu comer só a sobremesa? Eles iam me olhar daquele jeito e eu ia ter que acabar comendo. Então, eu já ficando, acho que aqui faltou alguma coisinha, né? Então, eu já estava ficando meio aflita. Calça comprida, eu só tenho duas, uma boa, outra ruim. Quando lavo uma, uso a outra. A boa estava lavando e ainda mais essa, eu pensei. Quando fui no espelho, né, quando fui me olhar no espelho, dei de cara com uma espinha, bem na ponta do nariz, espremi. Começou a sair uma aguinha lá de dentro. Vi que tinha feito uma besteira. Meu nariz começou a doer. Olhei no espelho e anunciei: não posso ir à bacalhoada. Meu nariz inchou, tá doendo demais. Mandaram eu botar mercúrio cromo e acabar de me vestir. Esse é o desfecho aí da história, tá? Bem, então, primeiro vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse texto, né? O que a gente percebe provavelmente ali, né, uma jovem adolescente, né, que está ainda nas fases ali, assim como vocês, né, hormônios aflorados, espinha, né, às vezes aquela coisa chata, né, de família que a gente precisa, né, cumprir com determinadas obrigações ali na família, ir a determinados eventos que às vezes a gente não está muito afim, mas os pais nos obrigam, né. Então a gente tem aqui uma adolescente nessa situação, né, e que vai tentando de todas as formas, né, se sair ali daquela situação. Primeiro ela pensa na calça, depois, né, ela tenta usar ali a espinha no nariz como argumento, né, mas a gente percebe que no final das contas a família não perdoa, né, a família diz: olha, coloca o mercúrio cromo e vai se vestir, tá? Vamos assim mesmo, né? Mercúrio cromo, né? Não sei se vocês sabem, mas era um líquidozinho vermelho, né, que a gente colocava antigamente nos machucados, né, e que ardia muito, 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 né? Hoje em dia a gente usa mais mertiolate, essas coisas, mas na época era o mercúrio cromo, né? Esse texto já é mais antigo, né? Bem, vamos então ao que interessa, vamos às questões, né? Questão 8 diz assim, ó: qual o enredo do texto? E aí, gente, eu pergunto pra vocês, e eu vou até subir aqui na tela agora, o que é o enredo, né, da narrativa? O enredo da narrativa é a sequência de acontecimentos da história, tá? É aquela rede de situações que vão levar ali as ações do personagem, é a trama em si, né, que é permeada ali por diversas ações praticadas ou sofridas ali pelos personagens, até que a gente chega ao desfecho da história, tá? Então, qual seria o enredo desse texto aqui? Né? A gente tem, né, como eu disse, uma jovem adolescente, né, que tenta se esquivar de todas as formas, né, de uma ida à casa de uma tia, né, para comer um prato que ela não gosta, né, que é a bacalhoada, e no entanto todas as suas tentativas são mal sucedidas, né, porque no final das contas a família, né,
pede para que ela vá se vestir mesmo ali com o nariz inchado, né? Então, o enredo do texto é esse, né? A gente tem uma narrativa que é conduzida ali, né, por uma adolescente tentando se esquivar, então, da ida à casa de sua tia para comer um prato de que ela não gosta. Questão 9. Quem são os personagens? E aí é muito importante essa questão, gente. Por quê? Então, gente, os personagens de uma narrativa, eles precisam participar ativamente da trama. Eles precisam ter eles precisam desenvolver alguma ação, eles precisam contribuir, né, para o desenrolar da trama, da narrativa, tá? Bem, então os personagens são aqueles que ali dentro do texto praticam ou sofrem as ações, aqueles que estão diretamente ligados, né, à trama, ao desenrolar da narrativa, né, seja agindo, né, seja no papel ali de agente dessas ações, né, das falas, ou até mesmo de paciente, de receptor, né, dessas ações, dessas falas. Mas o personagem precisa contribuir, colaborar para a narrativa, tá? Então apenas o fato de alguém, de alguma pessoa, de algum animal ser citado na narrativa não faz dele um personagem da história, tá? Então nesse texto aqui eu colocaria como personagem, né, a Raquel, né, que na verdade ela, além de ser personagem, também é narradora dessa narrativa, dessa história, já que o texto é narrado em primeira pessoa. Então a gente tem um narrador personagem, uma narradora que também é personagem, tá? E também a sua irmã, né, que dialoga ali diretamente com ela. A gente tem até a marca aí desse diálogo, que é o travessãozinho que introduz a fala da irmã da Raquel, tá? A tia Brunilda, apesar de citada, né, ela não está aqui, né, como personagem real aqui nessa trama, contribuindo ali para o desenrolar da narrativa, dialogando com outros personagens, tá? E a gente tem aqui, né, também a alusão aí a outras pessoas, né, provavelmente os pais, né, os outros familiares ali da Raquel, né, da personagem principal, né? E a gente percebe essa presença dessas outras vozes aí no texto, quando ele diz assim, ó, quando a Raquel, né, quando a narradora, a personagem, diz assim: mandaram eu botar o mercúrio, cromo e acabar de me vestir. Então, ela se comunica ali, né, há uma menção aí a essa comunicação, mas essas pessoas não aparecem na trama de fato, as suas falas não estão colocadas aqui, elas nem sequer são mencionadas, né, a gente não sabe quem são de fato, se foi o pai, se foi a mãe, né, mandaram, né, ó, sujeito indeterminado, mandaram, a gente não sabe quem foi que mandou, então também não conta como personagem, tá? Então os personagens, tenham em mente que os personagens da narrativa são sempre aqueles que colaboram para o desenrolar da narrativa, com as suas falas, com as suas ações, né, são eles que movimentam a narrativa. Onde se passa a história, né? Em casa, né, a gente percebe que é um diálogo familiar. Percebam, gente, também que nesse texto, né, a gente vai fazendo algumas inferências, né? A gente precisa, nem todas as informações estão dadas aqui. É diferente, por exemplo, né, de um texto como, por exemplo, um conto de fadas, né, que começa assim: era uma vez uma linda princesa que morava num castelo. Aí onde se passa a história? Você já sabe que é no castelo. Aqui não, aqui essas informações não estão dadas, não estão postas no texto, mas a gente vai fazendo o quê? Inferências, né? É uma adolescente indo para casa da tia, né? Então a gente começa a perceber o quê? Que aquilo ali é um ambiente familiar, né? Então provavelmente a história se passa, né, na própria casa ali da personagem, tá? Qual é o foco da narrativa? Então, na aula passada nós vimos que há duas possibilidades de foco narrativo. Então, o foco narrativo, né, pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Quando o foco narrativo é em primeira pessoa, tá, o narrador é também um personagem. Então, a história é narrada em primeira pessoa, como acontece aqui, nesse texto da Lídia Bojunga, né, em que a Raquel é narradora e também personagem, né? Então, ela narra a história, né, com base ali na sua perspectiva, né? O texto é narrado em primeira pessoa. Eu adoro comer, só tem um prato que eu não aguento, bacalhau. Então,
a gente tem aqui as marcas, né, da primeira pessoa, eu. Então o foco narrativo é primeira pessoa, tá? E a questão 12 pede para vocês reescreverem o texto com outro tipo de narrador, tá? E aí, no caso, né, a gente teria, então, para reescrever esse texto com outro tipo de narrador, teria que ser um narrador observador, né? Então, o texto original tem narrador-personagem, é narrado em primeira pessoa, o foco narrativo é de primeira pessoa, tá? Para reescrever esse texto com outro tipo de narrador, nós teríamos que reescrevê-lo optando pelo narrador observador. E aí a gente ia tirar a história da perspectiva da Raquel e a gente poderia escolher, por exemplo, a sua irmã, né? Que poderia narrar o texto, né, em terceira pessoa como observadora daquela situação ali da Raquel tentando se esquivar do almoço em família, tá? Então seria algo do tipo, né? Chegou o sábado e eu pedi que minha irmã fosse se vestir para o almoço na casa da tia Brunilda. Minha irmã detesta bacalhada, e aí, né, o restante da história. Bem, vamos deixar essa questão 12 então em aberto, porque eu gostaria de ver o texto de vocês. Então eu vou deixá-la, e aí na semana que vem, na próxima aula, eu vou relembrar, né, na próxima aula, eu vou voltar nessa questão, tá? E ela vai ficar como atividade devolutiva. Então na próxima aula eu explico pra vocês direitinho o que deve ser feito aqui na questão 12 e ela vai ficar como atividade devolutiva, porque eu quero ler, eu quero ver a reescrita de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Por hoje é só. Beijinho pra vocês e até a próxima aula. Tchau!